estudar a palavra de Deus. Na quarta-feira passada, pensei que já tinha conversado tudo acerca desse assunto, mas esse assunto é bem mais longo. Mas hoje nós retornamos para o capítulo 9 e principalmente versículos 14 e 15, né? Quando a palavra diz: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Meus amados, quando falamos acerca do jejum, nós dissemos para vocês que muitas pessoas querem usar o recurso espiritual do jejum como uma moeda de troca. Dissemos, irmãos, que não é isso. O jejum tem muitas finalidades dentro da vida espiritual, menos isso. Muitos querem oferecer o jejum como uma penitência, querem voltar aos prováveis tempos da Igreja Católica Romana, que defende essa tese dentro do jejum como uma preparação para a pessoa receber o que eles chamam de comunhão, e aplica o jejum como uma forma de um sacramento de penitência. Então veja que o negócio é interessante, né? Então manda a pessoa expressamente jejuar em caráter obrigatório. Chegam a dizer que jejuar é abster-se da carne, conforme manda a Santa Madre Igreja, né? Para eles, Santa Madre Igreja, né? Que para nós é a prostituta das prostitutas espirituais, é o deleite, o covil de demônios, porque a adoração aos ídolos é o bastante já para que afirmemos isto de uma forma categórica. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a 3, nós podemos até conferir, ele nos mostra de uma forma muito clara, até parece que Paulo estava vendo os dias atuais, a forma de agir acerca do jejum, e ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proíbe o casamento, ordenam a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem com ação de graça. Abstinência. Porque o Evangelho não manda em lugar nenhum fazer abstinência de alimento. O jejum, alguns dizem que não existe nenhuma ordem na Bíblia, mas Jesus, em alguns aspectos, ele fala de uma forma muito clara. Só que sempre que Jesus fala em jejum, normalmente ele fala acompanhado de oração. Vocês se lembram quando os discípulos não conseguiram expulsar aquela casta de demônios? Jesus disse: esta casta de demônios, ela só é expulsa se houver jejum e oração. Então o Senhor está mostrando ali que o jejum, ele é aplicado para fortalecimento da nossa vida espiritual.
À medida que quebrantemos a nossa carne, quebrantemos o nosso próprio espírito, a nossa vida espiritual é reforçada diante de Deus. O irmão pode notar, os irmãos que têm costume de jejuar, e eu creio que todos aqui devem ter, que a nossa vida espiritual, quando nós começamos a ter períodos de jejum, nós vamos sentir um enfraquecimento da carne. Isso é normal. Mas você sente uma maior presença de Deus. Agora você não faz isso por uma obrigação ou um simples sacrifício. Você tem que jejuar por prazer, desejo de estar mais na presença do Senhor. Desejo de sentir mais a presença do Senhor. E não como sacrifício. Se você para de comer como sacrifício, você está fazendo o quê? Fazendo um regime, né? E regime, normalmente, as pessoas dizem que é tipo sanfona. Você fica uns dias sem comer, emagrece, aí come de novo, engorda mais do que estava antes, né? Isso é normal, é comum nas pessoas que gostam de fazer regimes, né? Então veja o seguinte, são vários tipos que as pessoas examinam o jejum. Existe um grupo neopentecostal, tá certo? Que não jejua, que jejua para ser consagrado e ter na sua vida um poder para realizar as coisas. A chamada farinha de condão. Eu quero ter uma coisa na minha mão, que eu resolvo as situações, e quando eu passo a ter alguma coisa nas minhas mãos que eu resolvo as situações, a primeira grande premissa é que eu não preciso de Deus para resolver a situação. O jejum me leva a resolver. O jejum me deve levar é quebrantar para que eu possa estar na presença de Deus. E estando na presença de Deus, o Senhor vai trazer a sua bênção. Então esse aí é o pessoal que eu falo para vocês, que gosta de usar a moeda de troca. Também existe aqueles alguns evangélicos que afirmam que não existe nenhuma ordenança acerca de jejum. Também que não se deve jejuar. Outro dia eu estava assistindo um programa de televisão e a discussão era uma mulher defendendo o jejum, e havia pastores de algumas denominações e havia um que replicava totalmente. Eu comecei a analisar aquilo e ver que nenhum nem o outro estava correto. Eram duas posições totalmente diversificadas da Bíblia. Porque ela defendia o jejum e se apresentava como uma pessoa que jejuava muito e por isso recebia muita coisa de Deus. A Bíblia nos ensina que quando nós jejuarmos, nós não devemos trocar trombeta. Aquilo é uma coisa que eu faço entre eu e Deus, principalmente o chamado jejum particular. É muito interessante que eu entenda isso. Existe o jejum particular, existe um jejum coletivo na Bíblia. O jejum particular, você ouve pessoas dizendo besteira. Olha, irmãos, eu estou há tantos dias em jejum, por isso Deus vai operar agora. Ou então pregadores que dizem, olha, eu vou ficar tantos dias em jejum. Vocês podem trazer os enfermos para ser curados, vocês podem trazer isso, vocês podem trazer aquilo, vocês podem fazer isso que vai acontecer. Então são pessoas que criam superpoderes através de uma posição que tomam. Quando nós jejuarmos, a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos nem dizer para os outros. O dia que você jejuar, não lava o teu rosto. Isto é, escova os teus dentes, toma um banho gostoso, coloca o melhor perfume que tem. Não procura falar bem baixinho, para todo mundo notar que você está fraco. O pastor deve estar jejuando hoje, aquela irmã deve estar jejuando. Olha a voz dela como está diferente, olha a voz dele como está diferente. Você já viu que as pessoas criaram uma voz especial para as coisas? Você chega num local assim, uma pessoa vai começar a dizer que profetizar, Senhor, eles têm uma voz assim, estridente na hora de profetizar.
Tem uma voz estridente. Eu fico assim olhando, fico pensando, vocês estão rindo? É verdade, a pessoa muda até o tom da palavra. Como se houvesse uma possessão. Mas a pessoa que profetiza, o espírito do profeta está no profeta. A voz é do profeta. O corpo é do profeta. A boca é do profeta. A mensagem que é de Deus. Então você chegar no local e a pessoa mudar a entonação de voz. Assim que... principalmente as mulheres, né? Eu começo a rir, a noite às vezes vem com uns negócios do zap me mostrar, eu começo a rir, às vezes ela fica brava comigo, né? Ela fica meio brava comigo, porque eu sou meio incrédulo nisso aí, toda a vida fui, desde criança, né? Porque Deus não muda o aspecto da pessoa, a pessoa continua a pessoa. Deus não tira a pessoa da normalidade, a pessoa é a pessoa, com os sentimentos que ela tem, a forma que ela é. Então ela é quando profetiza, ela deve ser quando ora, ela deve ser quando prega, ela deve ser quando jejua, ela deve ter sempre a mesma forma. Então, segundo a Bíblia, o dia que você estiver jejuando, ninguém, pelo certo, deve saber. Você não deve demonstrar a ninguém. Tá certo? Olha, tal dia é o meu dia de jejum na semana. Isso é coisa para fariseu. Você tem secreto entre ti e Deus. Não vou dizer que pessoas da tua casa não fiquem sabendo, que é impossível alguém na tua casa não ficar sabendo, né? Chega a hora de almoçar, você não almoça. Chega a hora de tomar café, você não toma café. Você não vai no pote beber água, né? Em casa, aquelas casas antigas, né? Tem aqueles filtros assim, né? Se bobear, eu vou comprar uns potes lá para casa também, né? Entende? Então não existe isso. Agora o pessoal de casa está sabendo porque está vendo. Não tem jeito como esconder. Tá certo? Mas não fazer proclamação, porque a Bíblia mostra que quando o sujeito jejua e fala, se ele tinha que receber o galardão, ele já recebeu o galardão. Quando nós fazemos as coisas para o nosso Deus, com exceção da pregação do Evangelho e do ganhar almas e do discipulado, são entre nós o nosso Deus. Tá certo? O jejum como oração, eles têm a mesma expectativa. Tem oração que Jesus diz o quê? Fecha a porta do teu quarto, fala sozinho com o Senhor. Tá certo? É por isso que tem pessoas que gostam de orar de madrugada. De madrugada não tem quem te perturbe, não tem quem vocês, tem quem esteja ouvindo, entende? Não tem nem quem veja você orando. Mas tem que, não, eu estou na madrugada, eu estou aí, tal hora eu estou aí. Faz isso não. Entre tu e Deus. Entre tu e Deus. Tem coisas que são entre nós e Deus. Então tem aqueles que dizem assim, olha, não temos obrigação de jejuar. O Senhor não deu obrigação de jejuar, mas Ele deu orientação para jejuar. Nessa pergunta aqui que é feita no capítulo 9 de Mateus, a resposta de Jesus é exatamente para eles o seguinte: não é hora deles jejuar, eu estou junto com eles. Mas quando eu for tirado, eles sentirão minha falta, eles vão jejuar. É a mesma coisa, quando nós estivermos no céu, tem muita coisa que não vai ser feita. A Bíblia diz que lá no céu não tem língua, no céu não tem profecia, tem muita coisa que não tem no céu. Por quê? Porque não há necessidade. Não há necessidade. Da mesma coisa, no céu não tem necessidade de jejum. Nós estaremos adorando o Senhor continuamente. Não sei como é isso continuamente, não sei a forma que é. Muita gente sabe muita coisa do céu. Eu não sei quem ensina para eles, porque não está na Bíblia, né? Mas tem gente que ensina tanta coisa acerca do céu, que eu não sei onde ele arranja. Se fosse na minha terra, dizer aquela história de caronchinha, né? Caronchinha é aquelas mentiras que o pessoal comia, o pessoal está de caronchinha. Né? A gente dizia aquela história de caronchinha. Então veja, nós não podemos pertencer a nenhum desses grupos, mas nós temos que jejuar exatamente com uma aplicação espiritual.
O jejum sempre foi tradicional no meio do povo de Deus. Os israelitas, eles sempre jejuavam. Só que muitos dos jejuns dele, o próprio Deus diz assim: eu não aceito. Eu não recebo o vosso jejum. E é a mesma coisa que vemos no Novo Testamento. Porque jejuavam para o seu próprio deleite, para as coisas materiais, era uma coisa mecânica. E os fariseus aprenderam isso. E no Novo Testamento ele vê os fariseus da mesma forma, jejuando para o seu próprio deleite e para a sua apresentação espiritual e material, exibição espiritual e material diante dos homens. Você vê aquele fariseu, quando o publicano está na porta do templo, já disse para vocês porque ele estava na porta, porque não podia entrar. Os fariseus não queriam que ele entrasse, o publicano não queria que os publicanos entrassem no templo. Então o publicano nem entrar no templo entrou, ficou na porta, batia no peito: tem misericórdia de mim, Senhor, sou um miserável pecador. E o fariseu orava: Senhor, eu não sou como aquele homem. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu dou os meus dízimos. Senhor, eu faço. O Senhor disse: você tinha galardão e já recebeu. E além disso, ele não foi justificado, ele foi justificado por aquele fariseu. Tá certo? Então nós temos que ter esse cuidado com a nossa vida espiritual. Então o povo judeu, eles oravam em várias situações. Porque eu disse para vocês que só havia um dia determinado por Deus para o jejum nacional. Era o dia da expiação. Nesse dia Deus determinou que o povo jejuasse. Mas o povo tinha jejuns. Se você abre o livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22, você vai ver que Davi está numa grande aflição espiritual. E como ele está numa grande aflição espiritual, ele vai buscar a Deus. Então, pessoas quando estavam em grande aflição espiritual, eles procuravam buscar a Deus. Davi estava com aquele problema daquela criança, a criança estava doente, e ele olhou para todo lado, não sabia mais o que fazer, a aflição era grande. Ele disse: eu vou jejuar e vou orar, eu não vou comer e não vou beber. E ele não disse: Deus tem que me ouvir. Ele disse: para ver se Deus me ouve e dá vida a esta criança. Então, em todo o texto que você vê em uma luta, através do jejum, por causa de uma aflição, aqueles homens de Deus não dizem: e se eu jejuar, e se eu estiver orando, Deus é obrigado. Porque a hora que eu pegar a oração, a hora que eu pegar o jejum, a hora que eu pegar a fé e colocar como alguma coisa que resolve o problema, eu tiro de Deus a capacidade, eu tiro de Deus o poder, e eu passo a governar a Deus através de alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou dizendo que Deus não responde a oração, mas ele responde se ele quiser. Eu não estou dizendo que Deus não atente para o jejum, mas ele vai tentar se ele quiser. Eu não vou dizer que Deus não atente para a fé, mas ele vai tentar se ele quiser. É aquela expressão que ele diz a Moisés: eu só terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E a Bíblia diz que Deus é o Deus de misericórdia. Mas a misericórdia é de Deus. A fé vem de Deus. A oração é para Deus. O jejum é para Deus. Mas a resposta ele dá se quer, se quiser. Como ele quiser, da forma que ele quiser, e não como eu queira. Então as pessoas são iludidas com a fé, com o jejum e com a oração. E são ensinadas que quem faz essas coisas recebe resposta de tudo. Jesus diz diferente: se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim, você pode pedir o que quiser que eu vou te dar. Jesus não disse: ora eu respondo. Ele responde a oração, Jesus não responde.
Mas ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, e o será feito. Está certo? E quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina o quê? Seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como é feita nos céus. Quer dizer, tudo está subordinado à vontade de Deus. Não é que é um capricho de Deus, é a chamada soberania de Deus. Então, o jejum, a oração e a fé são 3 elementos que o diabo trabalha com eles no meio do povo de Deus para desfazer a glória de Deus. Porque se eu digo o seguinte: eu vou orar e isso vai acontecer, quem me deu essa certeza? Eu vou orar, eu creio que Deus vai ter misericórdia de mim e vai responder a minha oração, porque Deus é misericordioso. Eu vou jejuar. Olha Davi, eu vou jejuar, porque quem abra 2 Samuel 12, 22, alguém lê para mim esse texto, alguém lê para mim meia aula esse texto, 2 Samuel 12, 22. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Olha aí. Eu jejuei e eu orei, porque eu disse: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim. Então o Senhor não está obrigado pelo jejum, o Senhor não está obrigado pela oração, o Senhor não está obrigado pela fé. Agora o Senhor quer o jejum, o Senhor quer a oração e o Senhor quer a fé. Está certo? Mas o Senhor não se obriga. Nós é que nos obrigamos. O Senhor não se obriga a nada. A hora que Deus se obrigar a alguma coisa, ele deixa de ser Deus. Ele perde a capacidade de ser Deus. Está certo? Então você vê o seguinte: Davi se refere ao jejum como afligir a sua alma. Salmo 35, versículo 13. Alguém abra, por favor. Você vê como o jejum era no Velho Testamento. Já outro irmão me procure, pastor Elias, me procure aí Joel 2, 12 e 13, para depois nós lermos. Alguém achou o Salmo 35, versículo 13? Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era o pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu ser. Olha aí. Humilhava, outra tradução diz, afligia a minha alma com jejum. Davi não está dizendo: eu estou jejuando para receber alguma coisa, mas eu estou afligindo a minha alma com jejum, e eu estou orando ao meu Deus. Está vendo algum problema com você? Quer colocar diante do Senhor? Quebranta a tua alma diante de Deus. Quebranta e fala com o Senhor. O que a Bíblia diz? Que a coisa que Deus mais gosta é de um coração quebrantado. O Senhor não gosta de pessoas arrogantes. Tem pessoas que oram, é uma oração esquisita. Aquela pessoa, tem gente que ora, não que está orando, ele está exortando os outros. Você sente que aquela oração é exortando as pessoas. Ele não está orando a Deus. Ele está expondo a sua vida como um fariseu expõe. Davi dizia: eu fazia isso. Você quer ver porque eles jejuavam no passado? Pastor Elias leu o versículo 12 e 13 do capítulo 2 de Joel. Contudo, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnífico em misericórdia, compassivo, paciente, todo amoroso e capaz de arrepender-se
e suspendei a desgraça do ímpio. O que Deus está falando através de Joel? Que aquele povo tinha que entrar em jejum e oração para obter perdão dos seus pecados e arrependimento. Não estão vendo que a coisa é diferente? Perdão dos pecados, para se arrepender, jejuar para ter arrependimento dos pecados. E Deus está dizendo: eu não quero esse jejum que vocês estão fazendo, hipócrita. Vocês rasgam a roupa, vocês fazem um monte de besteira, vocês fazem coisas exteriores. Está na hora de um jejum para coisas interiores. A tua vida precisa ser modificada, meu irmão. A tua vida espiritual precisa ser modificada, minha irmã. Entra em jejum e oração. Não rasga as tuas vestes, rasga a tua alma, rasga o teu coração, rasga a tua vida diante de Deus. Não entendeu como é o negócio? Se faz jejum para grandes coisas, mas não se faz para o que é importante. Eu não estou dizendo que não se deva jejuar, mas se deve ter exatamente um objetivo no jejum. Se não tiver objetivo no jejum, você está fazendo regime. Está fazendo regime e está dizendo que está jejuando. Está certo? O jejum deve ter seguido de oração, de leitura da palavra, e muita gente não tem esse tempo, porque trabalha, tem que estar jejuando e trabalhando, mas deve levar a sua Bíblia, de vez em quando abrir um texto bíblico, uma meditação. Se não pode orar no local de trabalho, vai lá no banheiro, faz uma oração. Deus não responde a oração, não responde. Responde. Pastor em Goiânia, até ele saiu da igreja na convenção atrasada, né? Mas já tem um monte de e-mail dele, dos filhos e tudo, que não pode ficar longe da obra, querem voltar para a igreja, né? Lembra que saiu com raiva? Um monte de coisa está aí. Conversando com o pastor Luiz, todo mundo, eu vou mandar chamar para ele conversar comigo. Quem sou eu para impedir ninguém de estar na igreja, né? A pessoa erra, está certo, quer voltar, volta, a casa não é minha, a casa é de Deus. Ele estava doente, o médico disse: vai morrer, está em estado de coma. Ele pode falar um pouquinho, falou para a mulher: conversa com o pastor Gideão. Não é que Gideão faz milagre não, mas ele acreditou que se a gente orasse, Jesus curaria ele. E a mulher começou a conversar comigo. Nós estávamos no quarto, né, minha filha? E naquela hora eu perguntei: onde é que a senhora está? Eu disse: eu estou na escola. Eu digo: tem um local que dá para a senhora se ajoelhar aí, que Deus vai operar. Não é que Deus vai operar só de joelho não, mas me deu aquela vontade. Ela disse: só sou no banheiro. Eu falei: vai para o banheiro, fecha a porta, fecha a porta da privada, fica lá dentro. Se ajoelha aí. Eu disse: a senhora está ajoelhada? Está. Eu falei: a senhora crê que nós vamos orar agora e o Senhor pode libertar ele agora? Falou: creio. Eu digo: eu também creio, a senhora crê. A Loí está ajoelhada comigo aqui agora, que ela estava ajoelhada também. E nós vamos orar e o Senhor vai operar. De noite o homem saiu do coma, no outro dia eu fui para casa. Está aí para contar a história. O Senhor cura quando Ele quer. Quantas pessoas estão no coma, a gente olha, a pessoa cura, vai ou morre. Mas isso marcou a vida dele. Deu uma saída, está por aí, está pilotando, mas tem que voltar, tem um compromisso com Deus. O compromisso é que você entende? Eu não estou com problema não, vem. Que Deus te abençoe. A casa não é minha, a casa é de Deus, né? Quem sou eu para fechar a porta da igreja para ninguém? Então veja, Deus responde quando Ele quer. E aqui, no Velho Testamento, você vê. Então, você vê o jejum sempre acompanhado de oração. Você vê o jejum no Velho Testamento na hora das grandes aflições, na hora das grandes lutas, na hora que o rei ia sair com a guerra, não sabia o que fazer. Jejuava, orava, o Senhor resolvia responder. Eles não precisavam às vezes nem fazer nada. O Senhor é que resolvia tudo, fazia todas as coisas e deixava eles totalmente abençoados. Então, o que o cristão e o jejum? O que é o jejum para o cristão? O jejum para o cristão, irmãos, não é simples abstinência de alimentos. Mas o jejum para o cristão é uma abstinência com finalidades espirituais. Uma abstinência com finalidade espiritual. Tá certo? Digamos, um jejum coletivo,
Nós podemos pedir à igreja, vamos tirar um dia para nós jejuarmos pela salvação de almas. O que é que nós estamos pedindo? É um benefício material? Nós estamos pedindo vidas libertas por Cristo. Nós temos irmãos doentes, vamos fazer jejum e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, ouça a nossa oração e cure aquelas pessoas. Isso é um jejum coletivo, é uma prática importante, impopular para muitas pessoas, porque querem vender jejum como algo para que a pessoa se torne poderosa. O jejum não torna ninguém poderoso. O jejum, se ele for feito com verdade, ele torna a pessoa capaz de ser usada por Deus de uma forma maravilhosa. Aí outra coisa, eu jejuar para colocar minha vida diante de Deus, para que o Senhor me use para realizar a obra dele, não para que me use engrandecendo a mim. Esse sentimento de grandeza que tem destruído os púlpitos e aqueles que se dizem homem de Deus. Esta semana eu vou estar toda de jejum. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu sou capaz de dizer que não foi Deus que operou, foi o diabo. Sou muito esquisito. Sou muito esquisito. Você quer jejuar? Você é um pregador, você é tudo. Eu aconselho aqueles que pregam. Aconselho aqueles que pregam que jejuem. E com experiência própria ainda digo, não é muito bom jejuar no dia que vai se pregar. Porque você pode sentir uma fraqueza muito grande, entende? E passar certa dificuldade. E ao invés de ser usado por Deus, ficar meio tonto no púlpito. Eu não aconselho ninguém a não vou ter uns trabalhos importantes na igreja, então. Agora, se você é forte e aguenta, tudo bem. Porque se você aguenta, você vai ser realmente usado por Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ninguém destrua o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter cuidado. Porque, digamos, se eu aguento ficar o dia todo em jejum, o Elias, que parece forte, pode ser que não aguente. É a consistência física dele. Não é ele ser forte que vai aguentar. Às vezes uma pessoa bem magrinha, que parece raquítica, vai aguentar muito mais que ele. E não vai aguentar. Eu lembro quando eu era militar, eu passei uma experiência. Eu fui infante, né? Fuzileiro. E uma das coisas que tinha era uma marcha de 42 quilômetros. A gente com aquela mochila, com aquele peso todo nas costas, não sei para que aquele troço. E eu era metido a besta, que era forte, né? Eu pensava que eu era. E tinha um magrelinho. Você sabe que eu fiz aquela marcha de 42 quilômetros por causa daquele cara? Eu olhava sempre e dizia, se esse troço aguenta, eu também aguento. Eu olhava para ele assim, tome, e eu batendo o pino, né? Eu aguentei por causa daquele cara. Se não fosse aquele cara, eu não tinha aguentado aquela marcha. Eu tinha ido para o caminhão de socorro. Então a gente vê às vezes pessoas que você pensa que não aguenta nada, e aguenta. E às vezes você vê o tubão forte aí e não aguenta nada. Não faça nada que venha prejudicar o seu organismo e a sua vida. Porque Deus não quer sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. O sacrifício de tolo é aquele que você se mata. O sacrifício do sábio, ele tem um limite diante de Deus. Então você quer jejuar? Jejue até o momento em que você suportar realmente. Ultrapassar o seu limite para desmaiar, não faça isso não. Como tem pessoas que querem enganar o Senhor, digamos, come até 7 horas da noite, jejum de 7 horas da noite às 7 da manhã. Vai dormir, né? Não vou dizer que não vale, mas passa a noite de joelho orando. Passa a noite orando de joelho que o Senhor vai receber. Mas tem gente que é enganada. Não, eu jejum 12 horas todo dia, de 7 da noite às 7 da manhã. Não como nada. É fácil, não? É fácil. E principalmente orar à noite. Ninguém me engana com oração à noite, eu sei o que é.
Tem noite que você ajoelha para orar, ou na madrugada, daqui a pouco está roncando. Né? Eu não sei se foi ontem de madrugada, ou foi anteontem de madrugada. Minha mulher estava ajoelhada, daqui a pouco ela começou. E eu olhei e comecei a rir, né? Aí falei, não vou acordar não. Se eu acordar, eu estou orando. Mas isso acontece com a gente. Acontece de você ajoelhar para orar de madrugada ou de noite e amanhecer o dia de joelho, vai amanhecer dormindo. Chega as pernas tão duras. Isso acontece. Acontece. Quantas vezes eu sei que eu já dormi de joelho, né? É verdade, irmão. Agora não deve procurar enganar Deus. Não, eu vou jejuar de meia-noite às 6 da manhã, ou então de 7 horas às 7 da manhã, eu não vou comer, não vou beber nada, vou estar em jejum. Aí dorme a noite toda, né? Ora até umas 10, 11 horas, aí deita, vai tirar o jejum roncando, né? Não é. Não é também como muitas pessoas que dizem que defendem, já falei isso, que tem o jejum total e o jejum parcial. O jejum parcial você pode beber líquido à vontade, né? Nós tínhamos um pastor muito abençoado, muito meu amigo, eu brincava muito com ele. Ele foi presidente do conselho de pastores antes de mim, e às vezes ele me chamava para pregar, sendo rápido, assim na hora. Faltava um pregador, ele me pegava. Eu dizia, não faz isso comigo, não vou ter que ser você. E ele chegava e dizia, hoje eu estou em jejum. Eu falei, e esse copo de suco? Não, irmão, isso aqui não impede. A conversa, rapaz, tu está te alimentando. Jejum é seco, é nada. O jejum do judeu, ele não engole nem o cuspe. O cuspe vem e joga fora. Nem o cuspe ele engole. Já pensou como fica essa garganta? Nem o cuspe ele engole. Então, se você vai jejuar, o período que você tiver em jejum, nem água deve tomar. Jejum é não comer nada. Você vai fazer exame de sangue, antigamente você ia fazer exame de sangue, você ficava de certa hora a certa hora sem nada, né? Em jejum. Hoje não, já tem umas plaquinhas que a maioria dos exames de sangue você já pode beber, já pode comer, já pode não sei o quê. E já vi uma reportagem aí que é besteira esse negócio de não comer. Dar os exames se der errado, né? Principalmente acerca de diabetes, essas coisas, né? Porque o organismo está diferente daquilo que realmente ele age. Não sei quem fala a verdade, eu não entendo esse campo. A prática do jejum, ela se tornou impopular exatamente por causa da prática monástica na era medieval. Porque aqueles monges jejuavam e se feriam todos, se machucavam. Tá certo? Se machucavam. O Senhor não quer que machuquemos o nosso corpo. O Senhor quer que cuidemos dele. Estamos em jejum, mas estamos exatamente cuidando de tudo aquilo que Deus deixou para a nossa vida e deixou na nossa vida. Já vimos em que contexto ou ocasiões nós devemos jejuar, né? O Senhor diz no Sermão do Monte, no caso particular. O caso público, quando nós temos uma chamada, uma convocação para a igreja em certo ponto. Esse jejum pode ser feito coletivamente ou então cada um na sua casa. A Bíblia nos diz, nós podemos dizer assim, olha, amanhã é 7 de setembro, seria muito bom. Eu queria convocar os irmãos que pudessem vir para nós ficarmos em jejum aqui até meia-noite, ou até meio-dia, ou até 3 da tarde. Os que puderem vir. E um grupo de irmãos se juntasse e viesse. E nós ficássemos aqui orando pela pátria, para que o Senhor liberte esta pátria que você não entende nada. Um dia o cara faz uma delação premiada aí, e joga todo mundo na cadeia. No outro dia, descobre que a delação premiada foi armada por não sei o quê, e já vai sair todo mundo da cadeia, né? É um negócio esquisito. Já pensou, nós tínhamos que fazer jejum e oração por esta pátria. Se fizéssemos,
O Senhor atender. Nós vamos jejuar até por aqueles que não conhecemos, mas estão precisando da misericórdia de Deus. Isso é um jejum público e um jejum coletivo. Poderíamos marcar jejuns para arrependimento. A Bíblia não manda, mas no Velho Testamento o Senhor não disse façam jejum para arrependimento, mas vocês deviam estar jejuando, era para se arrepender dos seus pecados. Nós podíamos marcar. Vamos fazer um dia na igreja um jejum para arrependimento? Seria correto. Está certo? Biblicamente, como nós vimos, podíamos fazer um jejum toda a vida que nós sentíssemos uma ameaça. Digamos, são tantas leis procurando ameaçar a igreja. Então a igreja pegasse o dia tal, todos os irmãos que puderem, facultativo, porque no Velho Testamento, quando dizia jejum, nem animal comia nem bebia, né? Era tudo. Todos os irmãos que puderem abrir o coração, vão passar na igreja e em jejum e oração, para que o Senhor modifique esta lei que estão querendo passar e não deixe passar. Não estou entendendo? Isso seria jejuns públicos que nós deveríamos fazer. Você quer ver uma coisa que nós deveríamos jejuar? A insegurança que nós vivemos. Você tem um aparelho celular, você pode morrer por causa de um aparelho celular. E se o vagabundo chegar perto de você, Senhor me perdoe o nome vagabundo que eu disse. Se a pessoa chegar perto de você e ele não encontrar você com o celular, ele vai te matar porque você não tem o celular. Ele mata porque você tem e ele mata porque você não tem. É violência, né? A igreja do Senhor podia se juntar. Fazer um dia de jejum especial para que o Senhor faça alguma coisa para que esta violência se acabe. É um propósito santo ou não é? É um propósito de mudança ou não é? Tá certo? Então, se eu disser que o jejum é um mandamento bíblico, eu não estou correto. Mas se eu disser que Jesus disse que os discípulos deviam jejuar depois que ele morresse, e o que é que eu sou? O que é que você é? O que é que nós somos? O que é que nós somos? Então digam comigo, nós somos discípulos de Jesus. Então Jesus está dizendo que eu devo jejuar. Não está entendendo? Tem coisas que na Bíblia não diz direto, faça isto, mas de uma forma tal, diz muito claro aquilo que nós devemos fazer. Então a prática do jejum tem que ser uma prática da minha vida espiritual. Então os propósitos do jejum devem ser focalizar a pessoa de Deus e expressar a busca da intimidade com Ele. Porque é em Deus que eu vou buscar todo o refúgio, é em Deus que eu vou buscar toda a vivência espiritual, e é com Ele que os meus problemas vão ser resolvidos. Quais são os benefícios que o jejum vai trazer para a minha vida espiritual? Primeiro, é uma disciplina espiritual, devocional, cujo propósito é a aproximação, a maior intimidade minha com o meu Deus. Não tratemos o jejum como penitência. É um erro. É aquele erro que muitos pais antigamente cometiam com os filhos. O filho fazia qualquer coisa errada, ele colocava uns carocinhos de milho e colocava ele ajoelhado em cima. Uma penitência. Ao invés de conversar com o filho, mostrar o erro, tentar modificar aquela vida de uma forma diferente. Nunca afirme que as bênçãos de Deus são dadas pelo jejum. As bênçãos de Deus são derramadas pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Tá certo? É por isso que eu não faço troca de jejum por bênção. Porque as bênçãos, exatamente pela graça e pela misericórdia de Deus.
Agora, quando eu jejuo e eu oro, Deus se torna mais propício para me abençoar. Deus se torna mais propício para me abençoar. E o jejum, meus irmãos, a prática dele faz aflorar na minha vida coisas que abrem a porta de libertação para o meu domínio próprio. Exatamente a palavra de Deus faz isso. Você vê? Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 6. Veja o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja o capítulo 9. Versículo 'Não, texto desse não. Então, o que é que eu tenho que viver, eu tenho que sentir, e o que eu tenho que pensar acerca do jejum? Ele é uma prática inegável que vai possibilitar uma maior eficácia na minha oração e na minha intercessão. Porque eu vou estar quebrantado diante do Senhor, vou poder chegar mais à presença de Deus. Ele é uma prática que abre caminho para a santificação da minha vida. Eu estou dizendo que ele traz a santificação. Ele abre caminho para a santificação da minha vida. Por quê, pastor? Porque a minha consciência vai ficar sensibilizada na presença de Deus, tá certo? E eu com maior facilidade eu vou sentir aquilo que é pecado e vou me afastar dele. A prática do jejum, ela potencializa a nossa percepção espiritual. Pela essa aproximação que tem com Deus, a nossa percepção espiritual, ela se torna mais potencializada. E ela abre o meu coração para ouvir a voz de Deus e receber maior orientação do Senhor nas horas de lutas materiais e espirituais. Como eu devo fazer para começar a experiência da prática do jejum? Tudo na vida se aprende, né? E tudo na vida tem que haver um desejo. A primeira coisa que eu tenho é sentir vontade de jejuar. Só que na vida espiritual, meus irmãos, nem tudo vem vontade. Tem coisas que tem que começar para sentir e ter vontade. Uma delas é a glorificação da própria igreja. As pessoas, se começarem a glorificar a Deus, vão sentir mais desejo de glorificar. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, se eu começo a glorificar, eu começo a fazer aquilo quase que na marra. Daqui a pouco eu vou sentir um gozo, uma alegria dentro de mim e vou continuar com aquilo. Muita gente não glorifica a Deus porque não sente desejo. E não sente desejo porque está lhe faltando comunhão.
Então o que nós temos é o seguinte, olha, agora sim eu vou fazer um propósito. Vou separar um dia na semana para me jejuar. Não sei se vou aguentar um dia, então vou separar meio dia na semana para jejuar. Não vou tomar o café de manhã e vou até meio-dia. Quem puder, quem não puder, meu Deus, ore sem jejuar. Porque destruir o corpo não está correto. Está certo? Daqui a pouco você já vai se acostumando e vai separando períodos bem maiores para estar diante de Deus, e você vai vendo que aquilo aumenta. Você passa a ter um costume espiritual. Nós temos que ter costumes espirituais. A religião, o cristianismo, ele é de origem judaica. A religião judaica é uma religião de costumes. Daniel orava 3 vezes por dia, porque era um costume judaico. Tá certo? Então, existem costumes que se criam. A igreja primitiva tinha costumes. Você vê a hora nona, a Bíblia chama a hora da oração. Aquela hora que está lá em Atos, que os apóstolos chegam no templo e o corpo está na porta do templo. Era a hora nona, a hora da oração. Hora nona eram as 3 horas da tarde, né? 3 horas da tarde o povo vinha para o templo orar, era um costume. Então o costume é uma prática da religião cristã, desde o início. O costume de estar na igreja é uma prática da religião cristã desde o início. O apóstolo, escrevendo aos Hebreus, ele diz, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. O costume era estar, o abandonar era a exceção. E tinham pessoas que estavam excepcionando. E o apóstolo reclamou, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Então é uma ordem bíblica. Se o apóstolo fala, ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. Então nós temos que criar costumes espirituais. Criar o costume de orar, o costume de ler a palavra, o costume de jejuar. Só que quando eu estiver jejuando, esses 3 costumes devem estar juntos. O da oração, o da leitura e meditação da palavra e do jejum devem estar juntos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos ainda. É muito gostoso, quando você está jejuando, ler a Bíblia ajoelhado. Não estou dizendo que você deve, é obrigado. Estou dizendo uma coisa para você. Você vai sentir uma coisa diferente. Eu não estou dizendo assim, ele faça isso. Tá certo? Você tem que fazer isso. Mas é uma experiência que vocês podem começar a ter. Você está jejuando. Você está ajoelhado. Está orando naquela hora. Você parou a oração. Você vai ler a Bíblia. Você lê a Bíblia. Tá certo? Depois que você leu a Bíblia, você faz o seguinte, não diga uma palavra. Não diga uma palavra depois que você lê a Bíblia. Feche seus olhos e fique meditando na palavra que você leu e pedindo ao Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo que o teu servo ouve. Fala comigo que a tua serva ouve. Você vai ter uma experiência nova. Você vai me contar essa experiência. Se ajoelhe. Digamos, você não está jejuando. Você não pode jejuar. Você pode ter essa experiência. Se ajoelhe. Não estou dizendo que você tem que orar a Bíblia de joelho, não. Está certo? Eu não estou criando mandamento com vocês. Eu estou dizendo para vocês fazerem para sentir. Se ajoelhe, comece a ler a Bíblia de joelho. Digamos que você leu meia hora ou 20 minutos. Você acabou de ler, não feche. Curve a cabeça, feche os olhos. E Espírito me dizendo, fala, Senhor, comigo na tua palavra que o teu servo ouve. Você pode sentir vontade de ler de novo o texto bíblico. Ou continuar lendo. E você vai começar a sentir que o Senhor está falando contigo.
Você vai ver que tem versículos da Bíblia, tem textos da Bíblia que você já leu muitas vezes, e naquela hora você não suporta ler, você começa a olhar para a Bíblia, ler, e você começa a chorar, porque tem uma presença gloriosa, uma presença diferente de Deus na tua vida. Não é que a palavra de Deus manda que você precisa fazer isso, mas é uma forma de prostração, uma forma de adoração, uma forma de contrição diante de Deus, principalmente pela madrugada. Parece que o ambiente está assim, parece que os demônios estão mais soltos, mas o Senhor os anjos do Senhor parecem estar mais preocupados também, né? A bênção parece que é maior. Muitos dizem que de madrugada é bom, porque o telefone, o fio a linha está mais desocupada. Isso é brincadeira do pessoal, né? O Senhor, a qualquer hora que você falar, Ele está ouvindo, né? Está certo, meus irmãos? Então, quanto ao jejum, eu espero que cada um de vocês que não tiveram ainda experiência com o jejum, passe a ter. Não estou criando um dogma na igreja. Eu estou dando uma orientação bíblica e espiritual para vocês. E se você partir para esta experiência, se você tiver uma experiência gostosa desta forma, me conte, por favor. Venha testemunhar, por favor, que de joelhos você teve uma experiência melhor. Acontece, você vai ver. Porque quanto mais prostração nós tivermos diante de Deus, mais o Senhor nos atende. Quanto mais humilde nós estivermos diante do Senhor, mais o Senhor nos atende. E ser humilde não é dizer, Senhor, eu sou humilde. Não, é se humilhar diante do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos ricamente.